Provocações. Meu Deus do céu, essa palavra provocações tinha que ser dito por uma Medeia, por um teatro grego. Os gregos tinham que entrar nessa televisão para fazer provocações, mostrar o que é o grego, o que é a vida, o que é o mar, o que é o mundo. Meu Deus do céu, provocações. Tudo bem, provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Ouçam isto. Em 1964, fiz 30 anos. Minha geração tinha se educado no debate e na crítica, não na obediência cega. Após o ato institucional número 5, todos os caminhos convencionais se fecharam para nós. A minha participação na resistência foi mais uma reação moral do que política. Pois bem, preso e torturado, saiu do país trocado pelo embaixador americano sequestrado no Rio. Voltou ao Brasil com a anistia, 10 anos depois. É mais um jornalista brasileiro do tempo em que eles atuavam de verdade na história desse país. Ganhador de prêmios literários, com livros sobre a nossa história recente, ele está aqui para falar dela e do que ele mais quiser. Ele é Flávio Tavares. Flávio Tavares. Por formação, nos diga, por que o jornalismo em sua vida? Como um acidente e, mais do que isso, como uma vocação da minha geração. A minha geração queria mudar o mundo, principalmente e fundamentalmente através da palavra, do jornalismo. E o jornalismo era o nosso caminho, a nossa rota, o nosso instrumento. Quais as diferenças entre aquele jornalismo e o de hoje? Eu não sei se aquele jornalismo tinha muita diferença do de hoje. Porque o jornalismo da denúncia é o jornalismo que não se aquieta. O jornalismo que não é o chapa branca, o jornalismo oficial. Esse jornalismo oficial não só dos governos, mas das empresas, ou seja, dos poderes constituídos, econômicos ou políticos. Bom, então, esse jornalismo que não se aquieta sempre esteve presente. Agora, eu acho que os dias atuais, os jornalistas estão muito temerosos, viu? Estão muito tementes. Os jornais estão muito iguais, com exceções. Os noticiários de televisão estão muito iguais, com exceções. Viu? Por quê? Porque hoje nós temos essa invasão da sociedade de consumo, invasão do capitalismo individual. É um capitalismo individual. Cada um de nós quer mais coisas todo dia, quer consumir mais, quer ter mais. Os valores é que se perderam. Viu? Então, isso mudou também o jornalismo. Viu? Mudou a comunicação entre as pessoas, mudou a comunicação nas famílias. Os pais não conversam mais entre si, os pais não conversam com os filhos e os filhos não conversam com os pais. Né? Então, existe toda uma mudança de época. Viu? A tecnologia hoje foi usada para aproximar as pessoas, mas acaba distanciando as pessoas. O telefone celular acaba distanciando as pessoas. Não conversamos mais vis-a-vis, eu te vendo no rosto e tu me vendo no rosto como agora. Né? Nós conversamos pelo telefone celular, nós conversamos pela virtualidade. Então, são todas mudanças que eu acho que nós temos que tomar em conta quando falamos do passado e quando falamos do presente. Flávio Tavares, presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Em 1954, os estudantes não eram mais politizados que a maioria dos políticos? Ah, sim, eram. Nós buscávamos, por exemplo, reformas, mas não reformas em proveito pessoal. Vou contar um detalhe. No Rio Grande do Sul houve uma greve que paralisou durante 3 meses, de março até quase fevereiro, até inclusive o vestibular, até quase junho, viu? Todas as universidades públicas
e privadas, todas. Sabe o que nós queríamos? 1953, isso. Sabe o que nós queríamos? Que melhorassem o ensino, que o ensino fosse mais apertado, mais duro, que estava sendo muito folgado, muito um ensino para ensinar pouco e diplomar muito. Viu? Hoje, nenhum estudante pede isso. Os estudantes pedem folgança, menos aulas, mais aprovação, professores bonzinhos que ensinem pouco e aprovem muito. Bom, nós pedimos o contrário. Então, por isso nós éramos mais politizados que os políticos. Ainda que os políticos na época, Abu Janra, fossem mais politizados que hoje. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios, como diz o povo. E diz o povo muito bem. Diz o povo pensando e raciocinando, como sempre, muito bem. Ainda que às vezes simplificando demais. Flávio, você foi recebido por Getúlio Vargas no Palácio do Catete. Para que você foi e no que deu você ter ido? Foi um mês antes do suicídio do Getúlio. Claro que eu não sabia, nós não sabíamos que ele ia se suicidar. Eu fui pedir ao Getúlio, eu, presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, um fedelho, um meninão de 20 anos, recém-feito 20 anos, fui pedir aumento de verbas federais para a educação no Rio Grande do Sul e um ambulatório universitário, estudantil universitário em Porto Alegre e em Pelotas, que é uma cidade importante do interior do Rio Grande do Sul, e verba para a construção de uma casa da estudante mulher. Nós dizíamos estudante feminino na época. E o que me chamou a atenção é que eu, nessa entrevista, apresentei ao Getúlio um projeto de reforma universitária aprovado pelo Congresso de Estudantes do Rio Grande do Sul. Entreguei o projeto para ele e ele começou a ler e me perguntar sobre o projeto, me fez sentar. E ele me disse, engraçado, todo mundo me fala em reforma e ninguém nunca me apresentou ideias sobre isso. Então, me chamou a atenção porque eu era um antigetulista. Eu fazia críticas terríveis ao Getúlio. E aquilo me fez mudar de opinião sobre o Getúlio. Então, eu percebi naquele momento, mas me dei conta muito depois, como o poder, Abu Janra, como o poder distancia, como as pessoas enlevadas pelo poder se distanciam do dia a dia. A vida tem sua crueldade, não é? Agora, os adversários de Getúlio não eram adversários, mas inimigos implacáveis. Palavras tuas. O Getúlio ficou marcado por um adversário implacável, o Carlos Lacerda, cuja oratória, na época, derrubava montanhas. Hoje não teria efeito, porque hoje a propaganda substitui a oratória. A oratória não existe mais. Quem se expresse bem hoje é visto até com desdém, viu? O Carlos Lacerda era uma víbora. Aqueles a quem eles se opunham eram diabólicos, e o Getúlio era um deles, viu? Só que o Getúlio foi o grande estadista, o único estadista que esse país teve. Talvez o grande estadista da América Latina, viu? O grande estadista. Foi ele que sentou as raízes do Brasil, nação. O Brasil antes não era uma nação, era um aglomerado de estados, de politiqueiros, viu? Ele, sob certos aspectos, acabou com a politicália, com a politiquice. O Estado Novo foi terrível, mas teve os seus aspectos também positivos. Então, o Getúlio não pode ser ignorado, viu? Porque o Getúlio foi o único estadista que teve esse país. O único que teve dimensão da nação. Tanto que há coisas da época do Getúlio que estão aí. A consolidação das leis do trabalho está aí, continua até hoje, 80 anos depois, mais, né? Como a única ponte entre quem trabalha e quem dá trabalho aos que trabalham. Você escreveu, o jornalista Pompeu de Souza foi o cérebro e o principal mentor da conspiração da aeronáutica contra Getúlio. Foi mais do que Carlos Lacerda? Na arquitetura foi mais que o Carlos Lacerda, porque o Carlos Lacerda lançava o impropério, lançava a injúria, lançava a acusação, lançava a calúnia em meio a uma série de verdades, e o Pompeu preparava tudo isso para que os jornais do dia seguinte praticamente repetissem tudo aquilo como se tivessem eles próprios pesquisado e investigado, viu? O Pompeu de Souza montou a chamada República do Galeão. Ele trabalhava num hangar da República do Galeão, da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde fizeram todas as acariações, todas as investigações sobre o atentado que
que matou o Major Vaz da Aeronáutica, que era um atentado contra o Carlos Lacerda, preparado pelo grupo que cercava o Getúlio, mas que o Getúlio não teve nada a ver, desconhecia o atentado. Bom, e o Pompeu de Souza, que depois se arrepende disso, no dia em que ele, fazendo a barba, com a lâmina, fazendo a barba, ele ouve pelo rádio a notícia às 8 horas da manhã do suicídio do Getúlio Vargas. Então ele me diz depois, um calafrio tomou conta de mim e eu passei a ter outra visão do Getúlio, a quem eu odiava, dizia ele. Flávio, onde é que você estava no dia em que Getúlio se matou? Eu estava, por um acaso, fazendo a minha primeira viagem ao exterior. Eu estava na Universidade de Moscou, representando a União Nacional de Estudantes, no Conselho da União Internacional de Estudantes. Tinha chegado a Moscou no dia anterior. Li no Pravda e no Izvestia, que naquela época eu tinha pouco domínio do russo, que tenho pouco domínio do russo, lido, traduzido pelo intérprete sobre o suicídio do Getúlio. Flávio, o que Salvador Allende teve a ver com isso? Do Conselho da União Internacional de Estudantes, eu vou à China, convidado pelos chineses. E lá encontro no hotel um senador do Chile, um apagado senador do Chile, e conto a ele do suicídio do Getúlio Vargas, que ele não conhecia, não conhecia. O Brasil, naquela época, estava de costas para a América Latina e a América Latina de costas para o Brasil. Duas costas se encontrando, uma não conhece a outra, o rosto da outra. Bom, e eu conto para ele do suicídio do Getúlio. E ele se interessou muito pelo... Eu me lembro, os olhos do Allende brilharam no café da manhã, no chá da manhã, no hotel em Pequim, no Hotel Sinsal. Depois eu me encontro com ele casualmente na rua em Xangai, naquele turbilhão. Milhões e milhões, era a cidade mais populosa do mundo na época. E ele me pergunta outra vez, e isso do presidente Vargas? Bom, então eu estou no México, no exílio, em 1973, quando o Allende se suicida. Trabalho num jornal chamado Excelsior e recebo a radiofoto do Allende de metralhador em punho, resistindo ao bombardeio, resistindo ao ataque. E com a notícia de que ele se suicidou. Todo mundo pôs em dúvida. Não, ele foi assassinado. Ele disse, não, ele se suicidou. Por quê? Porque, eu acho que foi até a elucubração minha, os olhos do Allende na radiofoto, pouco nítida, mas eram os mesmos olhos, tinham o mesmo brilho daquele dia em que eu contei para ele do suicídio do Getúlio. Como o suicídio do Getúlio tinha feito o Getúlio se ressuscitar para a história. Nós temos que aproveitar tudo que você fala e perguntar sobre todas as coisas que queremos. Por exemplo, você falou sobre Juscelino Kubitschek. A caderneta preta de Juscelino era uma metáfora sobre a arte política do engodo. Explica. O Juscelino Kubitschek, quando prefeito de Belo Horizonte, antes de ser governador e antes de ser presidente da República, visitava todos os fins de semana a periferia, as favelas, os mocambos de Belo Horizonte. E levava uma caderneta preta, onde as pessoas faziam as reclamações. Quero isso, um pedia uma dentadura, outro pedia um telhado da casa, outro pedia não sei o quê, outro pedia a internação do filho que estava doente. Bom, e ele mandava o secretário anotar. Doutor Penido, anote aí. Como é o seu nome? Eu dizia, Joana da Silva. Anote, seu João Pereira, o que o senhor quer? Tal. Bom. Até que um dia, e todos os fins de semana era isso, e ele saía de lá aplaudido pelo populacho, anotado na caderneta preta. Até que um dia o doutor Penido, chefe da Casa Civil, disse para ele, Juscelino, prefeito, a caderneta está cheia. O que eu faço? Ele disse, joga fora e compra outra. Porque a caderneta era só a caderneta. O que a caderneta continha não tinha valor nenhum. Então, Juscelino foi a metáfora do que existe hoje e do que existe há muito tempo na política brasileira. Flávio, o deputado Armando Falcão, juscelinista, odiava o então vice-presidente João Goulart. Por quê? Bom, por uma série de coisas, mas
Fundamentalmente porque o Armando Falcão montou uma espécie de harém, né? Que servia também o Juscelino, harém de meninas pobres, bonitas, redondinhas, do modo geral, que ele conseguia nomeações de tesoureiro para o irmão, para o pai, ou para elas próprias, tesoureiros nos institutos de aposentadoria, que eram vários na época. O tesoureiro era um cargo cobiçadíssimo, remunerava muito bem. Até que os institutos de previdência, que eram controlados pelo Partido Trabalhista, que era o partido do João Goulart, os institutos de previdência reclamaram, olha, há nomeações demais, aqui nós não podemos. E o João Goulart leva isso ao Juscelino. Olha, vocês estão nomeando demais aqui. E aí é que surge o ódio inicial do Armando Falcão ao João Goulart, que depois o Armando Falcão é um dos articuladores civis do golpe de Estado de 1964, sobre o qual eu tenho também um livro. Flávio, dizem que a corrupção correu solta na construção de Brasília. É verdade? Eu cheguei em Brasília com a cidade já construída, né? E ouvi histórias terríveis. Bom, agora a corrupção começa a correr solta em Brasília, e corre solta até hoje. Nós sabemos isso daí. Mas num dia em que o Oscar Niemeyer recebe o prêmio Lenin da Paz, em 1963, eu me sento na mesa, na residência do Oscar Niemeyer, ao lado do Juscelino, por uns minutos. E aí disse para ele, presidente, ele já não era presidente, o presidente era o João Goulart. Presidente, se dizia da corrupção, etc, etc. Ele já nunca ouvi falar nisso. E eu disse assim, não, se contava que os caminhões entravam numa superquadra em construção, descarregavam lá cimento, madeira, tijolos, etc, sem descarregar. Se anotava no memorando lá que tinham descarregado, iam para outra superquadra, descarregavam a mesma quantidade de tijolos, cimento, tábuas, ferro, etc., sem descarregar, até que numa quarta ou quinta superquadra tinham que descarregar para voltar a carregar. E ele disse, nunca ouvi falar nisso. Você viu falar, fulano? Alguém que estava do lado dele. Disse, não, nunca ouvi. Sim, tá bom, se nunca ouviu falar, bom. Era a simulação. E essa simulação começa com Brasília, mas perdura até hoje. Flávio, como foi o episódio em que um emissário da americana ITT, International Telephone and Telegraph, tentou anular uma licitação ganha pelos suecos? Isso foi na construção de Brasília. Foi a licitação para a telefonia de Brasília. Ganha pela Ericsson, da Suécia. E aí a International Telephone and Telegraph, que era a empresa americana maior do mundo nessa época, envia um emissário ao Brasil, que tenta corromper um jovem major do Exército Brasileiro, Major Dagoberto Rodrigues, que era o chefe da telefonia em Brasília. E tenta corromper, ele ofereceu na época uma soma assim de cerca de $100 mil, que era muito dinheiro. Era muito mais que $1 milhão hoje em poder aquisitivo. E aí o Major Dagoberto se levanta e manda, saia, vá para a rua, disse em português, vá para a rua. O expulsou do gabinete. O enviado especial era um homem, até então ignoto, desconhecido, chamado Henry Kissinger, que depois se torna o homem-chave da política exterior dos Estados Unidos. E o Major Dagoberto Rodrigues, depois promovido a coronel no governo João Goulart, perde todos os direitos políticos, é expulso do Exército e tem que ir para o exílio e mora, então, em Montevidéu, numa casa, inclusive, sem telefones. Foi a única vez que um funcionário brasileiro expulsou do seu gabinete aquele que quis suborná-lo. Você diz que Jânio Quadros teve momentos deslumbrantes como estadista. É verdade? O Jânio teve, por exemplo, a grande visão da política externa do Brasil. A política independente, soberana, reconhecimento da África, que recém surgia como África, como país independente. E depois teve pequenezes provincianas, viu? Como aquela história de proibir desfile em maiô, hein? Se fosse em biquíni, ainda em maiô. 1964, por que o Jango não resistiu ao golpe militar? Duas coisas, ou três, ou várias. Em primeiro lugar, porque o Jango não era homem da resistência. O Jango Goulart foi sempre o homem da negociação. Eu fui o último jornalista a estar com o Jango como presidente da República em Brasília. Eu e o Fernando Pedreira, que naquela época era do estado de São Paulo.
fomos os últimos a estar com ele no Palácio do Planalto. Bom, quando ele já em fuga, vindo do Rio, ia para o Rio Grande do Sul, dizendo que ia resistir. Não, o Jango nunca foi homem de resistir. E depois houve um detalhe que explica do ponto de vista formal por que não houve resistência. Ele já chega ao Rio Grande do Sul em fuga para negociar, não para resistir, porque achava que o Congresso ia votar o pedido de impeachment, de impedimento do presidente da República, e isso demoraria no mínimo 8 dias, em regime de urgência. Só que o Congresso não votou o impeachment. O Congresso, numa sessão que durou 3 minutos, declarou vaga a presidência da República, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão e sem nenhuma votação. O Congresso deu o golpe, ou seja, o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, aqui de São Paulo, é que dá o golpe, é que formaliza o golpe que os militares iniciam, que a direita militar inicia. Mas quem formaliza o golpe é o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade. De Getúlio, 1954, ao golpe de 64, há em cena uma peça de um cenário só. Fale a respeito. O lugar comum de 1964 e 1954, que as duas datas se conjuminam, é o atraso comportamental da sociedade brasileira, que tem medo de tudo, tem medo de qualquer transformação, tem medo de mudar o rosto, como se nós tivéssemos que conservar o mesmo rosto, não tivéssemos que lavar o rosto ao nos levantarmos pela manhã. Viu? O Brasil era muito atrasado em 54 e talvez mais atrasado ainda, é paradoxal, em 1964. Quando vem a campanha das reformas, a direita brasileira atrasada, os atrasados, não era nem a direita em termos políticos ou ideológicos, era o atraso comportamental, o atraso mental, busca os Estados Unidos. A história da Guerra Fria, comunismo e não comunismo, comunismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. E se arrima nos Estados Unidos, viu? E faz com que os Estados Unidos, que em 1954 tinham ficado quase de fora daquela trama que levou ao suicídio do Getúlio Vargas, em 1964, 10 anos depois, os Estados Unidos participam ativamente na preparação do golpe de Estado no Brasil, ativamente, dando dinheiro, dando apoio político e depois, no dia em que começa o golpe, enviando a esquadra para que intervenha no Brasil, a esquadra capitaneada pelo porta-aviões Forrestal. E, se necessário, faça um desembarque de tropas. Aviões devem sair, voltam, não chegam a chegar, iam aterrissar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para descarregar, num deles, 110 toneladas de armamento, no outro 220 toneladas de armamento, em outro desembarque. A tragédia de 1964, esse salto mortal, ele teria se dado quando os donos da terra souberam que estava em prática o método Paulo Freire de alfabetização. Foi verdade? Foi verdade. O método Paulo Freire, que alfabetizava em 40 horas, mas não alfabetizava assim, L-U-Lu, L-U-B-O-Bo, não, alfabetizar dando consciência às pessoas, fazendo com que as pessoas não fossem apenas uns letrados que soubessem escrever, assinar o nome, mas que tivessem consciência da sua posição no mundo. Isso em síntese. Bom, se desenvolveu mais do que tudo aqui em São Paulo, ainda que houvesse começado no Nordeste. Bom, mas isso ia fazer com que os analfabetos votassem. Na época, os analfabetos não votavam. E isso, segundo o atraso comportamental da direita brasileira, significaria a comunização do país, porque a conscientização, segundo esse atraso comportamental, porque a conscientização era o instrumento do comunismo. E o método Paulo Freire era tido pela direita brasileira como algo brutal. E era a alfabetização desse país, de um país de analfabetos, que até hoje o índice de analfabetismo é imenso. E não sei por que hoje o Ministério da Educação e as secretarias estaduais de educação, em qualquer estado, não põem em prática o método Paulo Freire. O Paulo Freire, nos Estados Unidos, na Europa inteira, ele é o grande profeta do século XX. E no século XXI, nós não aproveitamos o nosso conterrâneo Paulo Freire.
Castelo Branco, presidente do Brasil, foi ideia daqui ou recomendação de Washington? Os documentos dos Estados Unidos provam o contrário do que eu pensava, que o Castelo Branco era o líder do militarismo brasileiro que se insurgiu contra o João Goulart. Não. O Castelo Branco, segundo mostram os documentos norte-americanos, que aparece no meu livro 1964, o Golpe, que aparece naquele filme do Camilo Tavares, que é meu filho, o Dia que Durou 21 Anos, mostram esses documentos, então secretos, hoje liberados, que o coronel Vernon Walters, que era o adido militar dos Estados Unidos aqui, é que sugere aos militares brasileiros o nome do Castelo Branco para ser o líder e depois o presidente a ser designado pelo Congresso para suceder ao João Goulart. Vem tudo dos Estados Unidos, como assim uma caixa pronta. Flávio Tavares, quando e como trocou o jornalismo pela luta armada? Depois do ato institucional número 5, em dezembro de 68, quando os jornais tinham até o tempo, a previsão do tempo era censurada, no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras cidades não. No Rio de Janeiro censurava a previsão do tempo para evitar que o carnaval não tivesse a vinda de turistas americanos e europeus, lá pleno inverno e aqui pleno verão. Bom, censurava até a previsão do tempo. O adesismo tinha sido assim uma coisa brutal, brutal. Eu vi pessoas vinculadas ao governo João Goulart aderindo ao golpe de Estado. Viu? Ou seja, houve uma despudorada regressão no tempo. As pessoas, os políticos perderam a sua dignidade, se é que as tinham, viu? Perderam a sua visão partidária, ideológica, perderam a sua visão do mundo e se entregaram como uma prostituta se entrega ao melhor pagador. Viu? Bom, então eu tive uma reação moral, não tive uma reação política. Não foi por ser um socialista, um socialista cristão, um homem de esquerda, não foi por isso, por ser um democrata no fundo, um homem aberto, não. Foi por uma reação moral. Eu tive nojo daquele adesismo, eu tive nojo daquele baixar a cabeça e dizer sim a tudo, viu? Quando nos queriam tirar tudo, nos queriam deixar sozinhos para que nós fôssemos apenas uns cachorrinhos de estimação, uns gatinhos de estimação, viu? Foi uma reação moral, não foi política. Flávio, preso, torturado, trocado pelo embaixador, expulso do país, preso e torturado de novo no Uruguai por 6 meses. Foi a Operação Condor? Eu fui um dos poucos sobreviventes da Operação Condor. E não tenho ideia de como foi a Operação Condor, mas eu fui torturado, fui sequestrado no Uruguai, eu nunca morei no Uruguai. Fui sequestrado no aeroporto de Montevideo, permaneci 28 dias algemado e vendado e torturado. Eu comia e descomia vendado e algemado, dormia algemado e vendado, viu? Me levantava algemado e vendado, alguns dias até algemado também pelos pés. Bom, fui fuzilado 2 vezes, fuzilamentos simulados, claro, mas naquele momento eu morri e existencialmente eu morri. Um trauma que eu levo até hoje. Bom, e como consequência da Operação Condor, que foi aquela operação que as ditaduras do Cone Sul da América se uniram para exterminar os adversários. Agora, eu acho que não foi iniciativa do governo brasileiro. Nós estávamos já na abertura do general Geisel. Bom, foi iniciativa de alguns grupos remanescentes, de 1 ou 2 pessoas, viu, dementes, que do Brasil sugeriram aos uruguaios que fizessem isso comigo. Há uma história de que até um neto do Marechal Lott teria sido torturado. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, um neto do Marechal Lott que foi torturado. A coisa vai mais além disso. Foi torturado quase à morte na polícia do Exército no Rio de Janeiro, na rua Barão de Mesquita, onde eu fui torturado.
Isso foi o que aconteceu com ele foi anos depois, 3 anos depois do que aconteceu comigo, em pleno governo Médici. E se diz que o Marechal Lott, que era uma figura insigne do Exército, um homem que deu um golpe para manter a Constituição em 1955, para manter a Constituição, não é um golpe contra a Constituição, para evitar que a Constituição fosse posta abaixo por um outro golpe. Bom, se diz que o Marechal Lott se armou, pôs a pistola, ele já era reformado, botou o uniforme e foi à polícia do Exército, chamou o major torturador, disse para ele que ele era indigno de vestir a farda, viu? E deu-lhe um tiro. E é verdade. Só o que se dizia na época, quando eu soube disso, é que o torturador havia morrido. Não morreu, sobreviveu. Sobreviveu, mas nunca mais teve acesso às promoções, viu? Ficou marcado e o Lott deu o tiro, o Marechal Lott deu o tiro, põe a pistola e saiu da polícia do Exército, do quartel da polícia do Exército no Rio de Janeiro, sem que ninguém o perturbasse. Saiu. Viu? Que o Lott era um homem que tinha a visão de dignidade da pessoa humana. Era um anticomunista, viu? E, no entanto, nunca perseguiu os comunistas, viu? Porque achava que as pessoas deviam conviver em paz e em diálogo. Viu? Mas foi a grande figura do Exército Brasileiro, foi a grande figura da democracia brasileira, foi o general, depois Marechal Henrique Teixeira Lott. Flávio Tavares, 80 anos. Eu tenho 82, vou entrar no 83. Enfim, o meu filho disse, pai, não conheço ninguém com 80 anos. Acaba de me conhecer aqui nisso. Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria de morrer, talvez, penso eu, sem saber que estou morrendo. Porque eu acho que a vida é muito bonita. Viu? Agora, a vida só se prova através da morte. Quem viveu tem que viver para morrer. Mas você não vai ficar no hospital com aquele negócio assim, não, né? Eu acho que isso é terrível, né? Eu quisera morrer sem saber que estou morrendo. Flávio, que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Eu não sei. Você me perguntou tanto e tão bem que não resta quase nada, né? A perguntar. Mas me faça uma outra pergunta. Me faça. Flávio. A esmo. O que é a vida? Olha, a vida é ter vivido, viu? A vida é ter feito, não experiências pela experiência, não experiência boba que provoca ou a sordidez ou até o êxito, mas a vida é procurar viver em solidariedade, em primeiro lugar. Eu acho que o amor, em todo sentido, até no sentido erótico, que é o ápice, mas o amor é que define a vida. Viu? Então, ao viver, nós temos que viver com amor. Quando eu me rebelei com a minha geração, nós nos rebelamos contra a ditadura por amor. Por amor, não foi por ódio. Não foi por ódio, foi por amor. E eu acho que viver é viver com amor. E fazer aquilo, tanto quanto possível, fazer aquilo que nós também amamos. Flávio, o que é a vida? É a existência de viver com amor. Flávio, o que é a vida? A vida é aquilo que nos conduz à morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? A única prova de que vivemos é que um dia nós vamos morrer. Então a vida, Ambujanra, Antônio Ambujanra, Abu, que eu conheci em Porto Alegre, quando ele recém tinha vindo de São Paulo nos anos 1950. A vida é o caminho para a morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? Então, a morte pode ficar desesperada porque você ainda vai levar um longo caminho até a morte, então ela está desesperada. Mas a pergunta é a seguinte, Flávio, o que é a vida? Pela 90ª vez, a mesma pergunta.
E eu vou dar a mesma resposta. Tá bom, então chega, dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. É o abraço. Olha aí, sorria, se divertir um pouco. Há nuvens nos olhos, anunciando que a tempestade não tarda, que a bonança não virá, que toda sorte é rasa e que mesmo querendo, há coisas que não se pode evitar.